Eu acho que é sempre um chamamento, para mim tem que ser assim, porque é muito difícil você ficar tanto tempo dedicado a temas tão densos se aquilo não fizer sentido para você ou você não tiver um comprometimento com aquela história. Então, eu acho que para mim, inicialmente, o mais importante é que o que eu vá fazer tenha relevância social e pública. Isso é fundamental, porque existem grandes histórias, mas eu acho que esse caráter, esse viés de uma prestação de serviço é importante. E eu acho que os temas, eles acabam nascendo para mim. Já imaginou como é que é escrever sobre temas como um holocausto num hospital psiquiátrico, o deslizamento de uma barragem de minério ou um incêndio que deixou centenas de pessoas mortas? A gente entrevistou a Daniela Arbex, autora de Holocausto Brasileiro, Arrastados e Todo Dia, Mesma Noite. E ela contou um pouco sobre como é que é o seu processo de escrita, falou do comprometimento necessário para cobrir tragédias nacionais e das diferenças que sente entre a literatura e o jornalismo cotidiano. Mas eu vivi um tempo de ouro do jornalismo nesse sentido, em que a gente acreditava que o que a gente fazia ia mudar as coisas e que realmente a gente conseguia efetivamente mudar. Então eu tenho matérias no jornal das quais eu me orgulho muito. E é claro que o livro ele te dá uma visibilidade maior, um tempo maior que você consiga se aprofundar naquele tema, a ponto daquele livro virar uma referência para uma determinada área do conhecimento. Mas eu também fazia isso no jornalismo. Eu sou a Maíra Trinca, bióloga e comunicadora de ciência, e você já deve me conhecer aqui do Oxigênio. Você está ouvindo Oxigênio, um programa de ciência, cultura e tecnologia. Vamos do começo. Então, eu sou Daniela Arbex, jornalista, escritora e documentarista. Eu trabalhei 23 anos num jornal diário no interior de Minas Gerais, chamado Tribuna de Minas, e atualmente eu trabalho com a literatura. Você provavelmente já ouviu falar na Daniela. Talvez já tenha lido alguma obra dela. Se não leu, eu recomendo muito. A Daniela tem hoje 6 livros publicados. O primeiro, Holocausto Brasileiro, foi e ainda é um grande sucesso de vendas no Brasil. Ele conta a história do Hospital Colônia de Barbacena, onde aconteceram mais de 60 mil mortes entre 1930 e 1980. A maioria dos livros tratam de episódios dolorosos da história brasileira, como o incêndio na Boate Kiss em 2013, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que deixou 242 pessoas mortas e mais de 600 feridas. Ou o rompimento da barragem de Brumadinho, em Minas Gerais, em 2019, que levou 272 pessoas, além de deixar outras centenas desabrigadas e causar um impacto imensurável no Córrego do Feijão. Já a sua obra mais recente conta sobre o incêndio que matou 10 meninos no alojamento do Flamengo, no Rio, também em 2019. E isso não é coincidência. E eu falo que a literatura me ajudou a descobrir um dos papéis mais importantes do jornalismo, que é a construção da memória coletiva do Brasil. Essa memória coletiva é um eterno lembrete. Eventos assim precisam ser constantemente lembrados e relembrados para tentarmos evitar que eles se repitam. Mas, como você bem pode imaginar, escrever sobre temas assim não é nenhuma tarefa fácil. Envolve muito tempo se debruçando sobre os dados, falando com pessoas que foram vítimas ou perderam entes queridos nas tragédias. Sem falar no peso da responsabilidade de retratar essas histórias. Falo muito, é uma frase que virou um pouco de chavão, mas é muito real, que nem sempre é o jornalista que escolhe as histórias que ele vai contar. Eu me sinto escolhido pelas histórias porque são temas que me atravessaram e que se apresentaram para mim. Por isso que eu falo que um livro ele tem que nascer para você. Para escrever sobre temas tão densos, a gente precisa encontrar uma conexão com a história. Às vezes a gente escolhe uma pauta e às vezes ela se impõe de alguma maneira. De qualquer forma, para Daniela, é função do jornalista mostrar a relevância daquele assunto. Eu sempre defendi as histórias que eu queria contar. Sempre. Seja no jornal, seja na literatura. Por exemplo, falar de população carcerária
Nossa, era quase um assunto tabu no jornal. Por quê? Porque o nosso leitor era um leitor de classe média que não queria nem saber pro que estava acontecendo dentro das cadeias brasileiras, entendeu? Então, assim, não rende, não vende, mas é necessário. A gente não tá querendo dizer aqui que isso é fácil. Ainda mais no dia a dia do jornal, que pode ter um ritmo de trabalho bem corrido. Porque você tem um ritmo industrial ali para cumprir e o jornal tem que estar na banca no dia seguinte, não tem esse tema não mexe tanto comigo. Mas também é importante lembrar que a gente tem brechas e aprender a usar essas brechas. Então eu fazia, mas eu entendi muito cedo que se eu apresentasse as pautas que eu gostaria de cobrir, eu teria mais chance de estar fazendo coberturas que me interessassem mais e que eu achasse mais relevante. E aí eu comecei, então, a apresentar temas e apresentar pautas, e aí não dá tempo para os meus editores me pautarem, porque eu já chegava com a pauta, com a ideia pronta, e assim, não podia ser só uma ideia, tinha que ser uma ideia com uma produção já feita, que se sustentasse, porque dali tinha que sair uma manchete do jornal, então eu fazia o dever de casa. Claro que a realidade de cada jornal é muito diferente, mas a Daniela disse que sempre teve muita sorte na profissão. Vou te dizer que eu tive a felicidade, e eu sei que isso é muito raro, de fazer muito mais coisas que eu gostaria do que de fazer alguma coisa que eu não gostasse, ou que não tivesse dentro da minha zona de interesse. Na conversa que a gente teve, deu para perceber que ela tem muito orgulho dos anos que passou trabalhando na Tribuna de Minas, com o jornalismo diário. Eu trabalhava em pautas locais que eu acabava, pela repercussão que essas matérias tinham, elas acabavam tendo repercussão nacional. A gente conseguiu fazer isso várias vezes. Vezes em que nós tivemos matérias que levaram advogados para a cadeia e que nós tivemos matéria em que a gente tirou pessoas inocentes da cadeia e que tiveram repercussão nacional. E boa parte disso tem a ver com o olhar que a Daniela sempre teve para as histórias que estava contando. Assim como ela disse lá no começo, para ela a realização no trabalho sempre teve muito a ver com esse olhar mais cuidadoso para as histórias e principalmente para as pessoas que estavam envolvidas. Eu perguntei para ela se, mesmo na correria do jornalismo diário, era possível ter esse cuidado e dedicação com as pautas que ela consegue ter hoje com os livros. Dá para ter outro olhar mesmo no jornalismo diário. Eu falo que foi um casamento perfeito. Eu fui muito feliz no jornalismo diário, amava fazer o que eu fazia. Eu não tinha muito tempo para pensar ou lamentar a falta de condição, a falta de espaço. Eu criava o espaço. Então, assim, não foram muitas vezes, mas nós tivemos, por exemplo, séries que começaram com uma matéria de 5 páginas de jornal, que foi meu primeiro prêmio ESSO. A série Dossiê Santa Casa, a primeira matéria, nunca vamos esquecer, fevereiro de 2000, a gente ocupou 5 páginas do jornal, 10 horas da manhã, já não tinha mais nenhum jornal na banca, já tinha se esgotado e foi, assim, um fenômeno. Então, assim, claro, quanto tempo eu tive para fazer? Eu tive 3 meses para fazer essa série, essa matéria, que começou com uma matéria e depois virou uma série de 50 matérias, né? Mas dá para fazer, dá para você virar também uma referência com esse tipo de trabalho. A gente conseguiu coisas incríveis com essa série. A gente conseguiu fazer um hospital, uma filantrópica, que era muito importante para o Sistema Único de Saúde não fechar, porque ela estava em vias de fechamento. E apesar de hoje ela estar dedicada mais à literatura, inclusive com um livro novo vindo aí, a Daniela disse que o tempo que passou trabalhando com o jornalismo diário foi fundamental para aprender a contar essas histórias com esses outros olhares. Então o que você tem que pensar é como eu vou contar essa história e através de quem eu vou contar essa história. Então, eu acho que o que eu procuro ao contar essas histórias é sempre buscar e preservar a humanidade dos sujeitos. Sempre. Antes da nossa entrevista, eu assisti uma palestra que a Daniela apresentou para os alunos aqui do Labjor. E o que mais me chamou a atenção nas falas dela foi justamente a atenção que ela procura dar para as vítimas da história que ela está contando. Os livros dela têm um pouco esse diferencial, um protagonismo para as pessoas que a gente não vê em qualquer lugar. Lembra que ela disse que as histórias meio que surgem para ela? Esse surgir não é uma coisa meio mágica, que de repente vem uma ideia genial. Tem a ver justamente com esse olhar atento para as histórias que estão ali meio despercebidas. Ela deu o exemplo do livro Cova 312.
e de como essa história apareceu para ela quando ela leu uma matéria falando sobre a abertura de requerimentos de vítimas da ditadura diante do governo de Minas. Por conta dessa matéria de jornal, me interessei em contar as histórias de pessoas que foram torturadas no período. E ao mergulhar nessas histórias, eu acabei entrando no coração de Linhares, que é a maior penitenciária, uma das maiores penitenciárias políticas de Minas, e descobri que esse militante morreu lá dentro. Foi o militante que integrou a primeira guerrilha contra a ditadura, que foi a guerrilha do Caparaó, mas o corpo dele tinha desaparecido. Ou a história do Arrastados, em que ela recebeu nas redes sociais um pedido de ajuda da família de uma menina que estava desaparecida depois do rompimento da barragem. E eu fiquei muito mexida quando eu vi a foto da Isabela, que era de uma menina muito jovem vestida de noiva. E eu falei, nossa, se um dia eu contar essa história, a primeira família que eu vou procurar vai ser a família da Isabela. Esse é o diferencial do modo de contar da Daniela. Ela não começa pelo acontecimento, pelo aspecto mais amplo, mas pelas pessoas. Todo mundo tem uma história para contar, de que maneira aquela pessoa que passou por uma tragédia, ela foi afetada por aquilo, mas quem é essa pessoa? Ela nasce no momento da tragédia? O nosso grande crime, entre aspas, tá, gente? Só pra gente entender, o nosso grande pecado enquanto jornalistas é reduzir aquela pessoa ao momento da tragédia. E ela é muito mais do que aquele momento, ela já existia antes, ela tinha uma história, ela tinha sonhos. Então, quando você consegue enxergar esse sujeito e todas as complexidades da vida dele, eu acho que você consegue prestar um serviço de relevância e dar protagonismo para essas pessoas. Para mim, eu quero gastar e usar meu tempo dando protagonismo para a vítima, que é tão silenciada, que já vive um apagamento social, que vive uma saga infinita para conseguir uma coisa que a gente ainda não conseguiu no Brasil, que é responsabilizar os autores de crimes. Nesse ponto, a gente consegue entender bem a ideia de memória coletiva que a Daniela citou lá no começo. Ao aprofundar nas pautas por uma perspectiva mais humanizadora, a gente consegue criar vínculos mais fortes com essas histórias e isso ajuda a mantê-las vivas. Essa forma de retratar as pessoas também é muito importante quando a gente fala de grupos vulnerabilizados. Ninguém quer falar de adolescente em conflito com a lei, né? Ainda mais numa sociedade que é super menorista, né? Que tem um ranço do Código de Menores e tal. E eu me lembro que a gente fez uma matéria porque eles estavam acautelados irregularmente na cadeia pública junto com adultos. Isso era um crime. Olha, você não queira saber a repercussão dessa matéria. Que era uma matéria que ninguém queria fazer, ninguém queria falar. Todo mundo passava pano para aquilo, fazia vista grossa e o próprio jornal não se interessou muito. Mas quando a gente foi contar a história desses adolescentes e mostrar que antes deles serem autores, eles foram vítimas, a gente conseguiu pela primeira vez fazer com que a população olhasse para esses adolescentes sem ódio, sem desejar que eles morressem. E foi um trabalho incrível. A gente conseguiu criar um centro de acautelamento para adolescentes, né, que era um espaço próprio para que eles pudessem cumprir a medida de privação de liberdade. Então, eu acho que o jornalismo é isso, eu acho que ele tem esse poder, sabe? Tanto na literatura, quanto no jornal, no podcast. Ele tem o poder da palavra. A palavra ela é muito potente. Só que para fazer isso é preciso um trabalho muito meticuloso e cuidadoso de investigação. Ela falou sobre isso comentando do novo livro em que está trabalhando. Por quê? Porque quando você reconstitui uma história de alguém, já estou eu dando spoiler aqui, você precisa ter um nível de pesquisa que é o mesmo nível de pesquisa de uma grande denúncia, entendeu? Então não existe algo que não vai ficar, que você não consiga colocar de pé ou que não tenha profundidade suficiente para se tornar um grande livro. Isso é bobagem. É a sua pesquisa, é a sua investigação, é o teu texto, é isso que vai transformar uma história que pode ser simples numa grande história. A gente quis saber como é esse processo de pesquisa e apuração para Daniela. Eu começo procurando e priorizando quem me responde, quem está interessado em falar. Parece meio óbvio, né? Mas a gente precisa lembrar que estamos falando de temas bem sensíveis e que muitas pessoas ainda estão sofrendo com as tragédias que mudaram completamente suas vidas. Nem todo mundo se sente à vontade para conversar sobre.
você tem inúmeras famílias envolvidas naquilo. Aí você começa a procurar pessoas e você vai investir naquelas que te deram retorno, que querem falar. E depois você vai investir o seu tempo naquelas que não querem falar, mas cujo testemunho é fundamental. E você vai tentar falar com essas pessoas. É quase um novelo que você vai puxando o fio. No começo está totalmente enrolado, você não acha a ponta. Depois você acha a ponta e você começa delicadamente a desenrolar esse novelo, porque é complexo. E aí você vai vendo o seguinte, o que eu já tenho de informação e o que eu não tenho que eu preciso ter, porque eu não posso ter furo nessa minha pesquisa. Eu tenho informação das famílias. Eu priorizei inicialmente, no caso do Flamengo, do Ninho do Urubu, as famílias, as 10. Consegui falar com as 10, porque não fazia sentido, com o número de vítimas muito menor do que Brumadinho, eu falar com 9 famílias, com 5. Não era justo, não era ético. As 10 tinham que falar. E tinha uma especificamente que até o final me deu um trabalho, uma canseira, não queria falar. E com muita resistência, e até que eu cheguei no limite do tempo e falei, olha, 8 meses depois, procurando por eles, falei, olha, eu preciso fechar minhas entrevistas e vai ser muito ruim contar a história de 9 meninos, porque são 10. Mas se vocês não falarem, eu vou contar de 9, infelizmente. E aí, não podemos negar, né? Tem uma grande diferença no ritmo de trabalho. Lembra que a Daniela falou de uma grande reportagem para o jornal que ela teve 3 meses para escrever? Isso é um tempo gigante para o jornalismo diário. Já para os livros, ela consegue ter ainda mais tempo para fazer esse tipo de investigação. Então, assim, eu fiz primeiro as famílias, depois eu fui fazer todo o trabalho de ouvir o Ministério Público, depois eu fui fazer o trabalho de ouvir a Polícia Civil, que tinha feito uma investigação inicial, para tentar entender qual era a linha de raciocínio que a Polícia Civil fez. Depois a gente foi falar com o Judiciário, depois a gente começou uma pesquisa que envolvia a Prefeitura de... Olha quantas camadas! Então, assim, na verdade, é tanta gente envolvida que você tem que tentar abraçar tudo. Às vezes você não vai conseguir falar com todo mundo. Então eu tentei, por exemplo, fazer entrevistas presenciais com a Prefeitura do Rio, que tinha concedido, tinha dado inúmeras oportunidades para o Flamengo, multou, e não tomou uma medida mais eficiente, chegou a interditar no papel o centro de treinamento, mas não na prática, o centro de treinamento continuou funcionando. Eu tinha que entender por que eles foram tão omissos, né? A gente não conseguiu, a prefeitura não falou. E eu vou deixar de dizer que a prefeitura foi omissa? Eu tinha documentos que mostravam isso. Mesmo com mais tempo, nunca dá para cobrir tudo nos mínimos detalhes. Seja porque algumas partes envolvidas não querem participar, como a Prefeitura do Rio, seja porque tem sempre um limite de tempo ou de recursos. Por exemplo, em Brumadinho, eu não tive braço para entrevistar a população ribeirinha que foi afetada pela contaminação do Rio Paraupeba, que era uma frente importante, mas você também precisa fazer algumas escolhas, porque senão você vai falar de tudo e não vai falar de nada. Você tem que falar de alguma coisa com profundidade. Então, qual foi a minha escolha? Narrativa, no caso de Brumadinho. Eu quero falar com qualidade e com competência do resgate que foi feito, do trabalho do IML, e aí eu me concentrei naquilo. Pode ter um limite de habilidade também. O jornalismo tem uma série de especializações e mesmo o trabalho de escrita de um livro, às vezes, precisa ser colaborativo. No Arrastados, por exemplo, tive que fazer um recorte econômico que era sobre as ações da Vale, quantas ações da Vale aumentaram no ano em que morreram 272 pessoas, e eu não tenho qualificação, eu não entendo nada de ação e tal. A gente contratou alguém que sabia fazer isso e que fez com maestria, que é o Marcelo Soares. E tá tudo certo. Então, assim, a gente não tem que dar conta de tudo. A gente tem que ter um recorte possível para contar uma história. Essa fala da Daniela dá uma dimensão da quantidade de dados e informações que ela precisa lidar em cada livro. Ela contou que tem pilhas e pilhas de arquivos com as transcrições das entrevistas e toda a apuração de cada caso, e que ainda guarda tudo isso em casa.
Eu acho que uma coisa que eu levei do jornalismo para a literatura, que foi fundamental, foi a questão da disciplina. No processo de escrita, de você ter que se organizar diante de múltiplas informações, assim, de que por onde eu vou começar. Então, eu fazia já isso no jornalismo diário, claro, precariamente, porque eu não tinha muito tempo, mas de que eu vou abordar nessa matéria, na matéria principal, na minha retranca, o desdobramento, eu vou fazer o que nesse desdobramento? Então, eu passei a fazer isso na literatura, um esqueleto, quando a minha apuração está pronta, para eu, a partir desse esqueleto, pensar o que eu quero contar nessa história, como é que eu vou abrir a minha história, o primeiro capítulo eu vou trazer o quê, o segundo, o terceiro. Esse esqueleto é fundamental para você conseguir fazer um livro, porque fazer um livro não é sentar diante do computador e começar a escrever achando que você vai igual escritor americano, em frente à praia, olhando para o mar, e que aquilo vai brotar. Não brota, não. Foi graças a essa organização que ela conseguiu visualizar como ia contar a história de Arrastados, por exemplo. Depois que a minha apuração ficou pronta, eu percebi que eu tinha as 96 horas pós-rompimento quase que em tempo real. Então eu falei, vou contar a história por aqui. Há uma certa discussão no mundo do jornalismo se jornalismo literário é ou não é jornalismo. Mas, ouvindo a Daniela, para mim dá para perceber que as práticas, os modos de fazer são basicamente os mesmos. A gente pode tentar mudar a forma de apresentar, tentar reconstruir a história de uma forma que a entrega dela para o público ganhe novos aspectos. Mas ainda é um serviço de informar e de informar bem. O que eu acho que eu não posso perder enquanto jornalista é o meu foco no compromisso em entregar um conteúdo de qualidade. Expectativa zero quando eu lancei. Eu não conhecia o mercado editorial. Aliás, foi assim, até uma ingenuidade da minha parte, sabe? Quando a gente lançou o Holocausto, porque eu não sabia nada do mercado e não tinha expectativa nenhuma. Eu simplesmente queria que esse livro fosse publicado, porque eu entendia que era um tema muito grandioso para ficar restrito a uma série de jornal. Eu quis saber, durante a entrevista, o que mudou na forma de escrever da Daniela quando ela passou do jornalismo diário para a escrita dos livros. No jornal, você precisa, no lead, que para quem não sabe, a abertura da matéria, responder todas as perguntas numa única frase, né? Como, quando, onde, porquê e tal. E aí você tem que entregar tudo ali para que aquela pessoa se interesse em continuar lendo. No livro, não. Você não tem a obrigação de responder nada, muito pelo contrário, você pode começar colocando 1000 dúvidas no leitor, ele te dá essa oportunidade, você tem tempo para trabalhar esse texto. É diferente, totalmente diferente um texto literário de um texto jornalístico. E ela me contou que, conforme ela foi se aprofundando na escrita literária, ela começou a se preocupar mais com estratégias que fariam o leitor chegar até o final do livro. Então você tem que apresentar alguma coisa que vá surpreender o leitor. O Cova 312 é a minha preocupação. Sabe que o leitor vai gostar? Era que ele virasse a página. E aí isso é muito assustador, muito mesmo, porque você fica querendo repetir aqueles números que foram extraordinários. Especialmente porque o primeiro livro dela, O Holocausto Brasileiro, foi um grande sucesso de vendas e é até hoje uma das obras mais populares dela. E isso gerou muitas questões, assim, uma cobrança imensa, tanto minha quanto do público, quanto da própria editora que me publicou pela primeira vez, de que o outro livro repetisse o sucesso do Holocausto. Isso não aconteceu. E aí foi uma outra lição, do tipo, nem todo livro vai fazer o mesmo sucesso do Holocausto e tá tudo bem. Então o Cova não foi esse sucesso imenso de vendas que foi o Holocausto, mas ele ganhou o prêmio Jabuti. Ele é uma referência, ele mudou um capítulo da ditadura brasileira. Então, assim, do que a gente está falando? A gente está falando de números de dinheiro ou a gente está falando de uma repercussão social, humana, de uma pesquisa, de uma documentação que virou pesquisa histórica, entendeu? Mais uma vez, a gente pode tocar aqui no ponto da memória.
Ainda que um livro não bata um recorde de vendas, ele ainda tem uma função muito importante de abrigar uma informação do tempo, de mantê-la ali, disponível e bem detalhada para quem precisar e quando precisar dela. Recentemente eu fiz um evento numa livraria aqui em Campinas e na plateia estava uma resgatista do SAMU, uma médica. E ela disse assim, todo mundo que é resgatista tinha que ler o Arrastados. Então, assim, é isso, é você fazer uma pesquisa que ela vire uma referência para uma área, por exemplo. A gente também precisa entender que cada livro é um livro e tem muitos fatores que influenciam no sucesso. O momento político e econômico, a cultura de leitura, o tema do livro. Se ele vai acontecer, se ele vai explodir, se ele vai vender muito, se ele não vai... Isso não diz mais respeito a mim, entendeu? Vai além do trabalho do autor, sabe? E mudar um pouco essa perspectiva também ajuda a ter outro olhar para o texto, a entender que dá para testar coisas diferentes com a escrita e aprimorar mesmo essa prática. O que a literatura me deu foi tempo para amadurecer esse texto, para criar, eu não gosto dessa palavra técnica não, mas para encontrar meios e formas de fazer com que aquela história... que o leitor siga virando a página. Porque se você entregar tudo no primeiro capítulo, essa pessoa não vai continuar lendo aquele livro, por melhor que seja o livro. Então você tem que costurar as histórias. Isso é bem complexo. E a literatura me deu tempo para aprender a fazer isso, né? Então isso também é muito gostoso, porque... escrever é sofrimento, né? Não tem jeito. É muito sofrimento, mas também, ao mesmo tempo que é sofrimento, é muito prazeroso. Quando você consegue fazer uma narrativa que faça com que a pessoa consiga visualizar o que ela está lendo, imaginar o que ela está lendo, cheirar o que ela está lendo. Isso realmente é muito poderoso. Então, eu acho que a literatura me deu essa chance de aprender a fazer, e estou aprendendo até hoje, né? Porque cada livro é um desafio, cada livro é um recomeço. Esse episódio foi produzido por mim, Maíra Trinca, com a ajuda do meu amigo Rafael Revadan, que também já fez parte da equipe aqui do Oxigênio. O roteiro e a edição são meus. A vinheta do Oxigênio é do Elias Mendes. A trilha sonora é do Blue Dot Sessions e os créditos estão no roteiro desse episódio. O Oxigênio é apoiado pela Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp e coordenado pela Simone Paloni. Obrigado por ouvir e até o próximo episódio. Você ouviu Oxigênio, um programa de jornalismo científico e cultural produzido pelo Laboratório de Estudos Avançados em Jornalismo, o LabJOR, da Unicamp.